Beleza. Daniel, você vai mutando também, que tá vazando uns barulhos aí. É, a Aqui moto, né, não é cara? igual. As pessoas vão passar a moto aqui na Não, minha é janela. que o Discord pega, né? Aqui não É, pega. então, Vamos lá então? simbora. Bora. Um, dois, três. Começou. Isso é D2, isso é D2, não deixa o papo pra depois. Isso é D2, isso é D2, não deixa o papo pra depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus chegados e minhas chegadas. Aqui quem fala é o Gui. Olá, olá, olá. Aqui é o Daniel e vocês estão ouvindo 2. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Gui? E aí, episódio 32? Episódio 32. Depois de uma viagem Isso aí. pelo espaço sideral, pousamos na Terra agora. Olha aí. Tem alguma numerologia pro 32? Cara, 3 mais 2 dá 5. 5 eu não peguei com a numerologia do número 5, cara. Cara, eu te falei isso no último episódio, que você tinha que ficar com essa tarefa de trazer numerologias para uma explicação numérica para nossos episódios, cara. Você falhou já no primeiro. Mas tudo Cara, bem. Ó, se É. serve de ajuda, significa que ele representa uma combinação, né, da comunicação criativa e da praticidade, ordem e construção, né? Então, quando a gente junta, né, essa ideia toda, basicamente ele envolve a ideia de sabedoria e cooperação, entendeu? Entendi. Então vai ser Você um acabou de episódio pesquisar. com muita... Exatamente. Você acabou de pesquisar isso no chat GPT. Exatamente, mas eu joguei no Gemini, então... Mas é isso aí. Entendi. Tudo bem. É legal Mas falar também, né, que... É número 5 da somatória. Isso aí. Legal falar também que nós batemos 1.500 inscritos na última semana, então agradecer a todo mundo que tá chegando. Eu acho que faz 3 semanas que a gente tinha chegado em 1.000, se eu não me engano. E o Daniel falou que não chegaríamos em 2.000 em até 6 meses. Eu falei pra ele que chegava até o final do ano. Então vocês têm mostrado pro Daniel aí que nós estamos correndo muito pra chegar em 2.000 até antes do final do ano. Eu tô acreditando. Hoje nós temos um episódio especial. Em 3 semanas bateu 500, então eu já não duvido mais nada. E com o episódio que nós teremos hoje, eu tenho certeza que iremos chegar ainda mais, iremos alcançar novos voos aí. Antes da gente chegar nisso, de novo, agora eu vou falar disso no começo do episódio. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. O D2 tá naquela corrida das 4.000 horas pra... Como é que é a mesma palavra? Eu esqueci. Como é que é o nome, Daniel? Pra monetizar. Pra monetizar. Então, o D2 está na corrida pra monetizar. Nós estamos correndo atrás das horas, que é o que nos falta agora. Ajudem a gente. Tem uma playlist aqui embaixo. Playlist Podcast D2. Você dá play, vai do primeiro até o último que a gente lançou. Nessa semana, na verdade, quando sair esse episódio, já vai ter saído o nosso quadro Chama o VAR, que vai ser o especial aí durante a Copa que a gente trouxe. Ficou bem legal, bem divertido. Então ouçam ele também, deem essa força pra gente. Então, é um episódio que, assim, o Chama o VAR tá sendo bem difícil de editar, velho, porque eu não paro de rir, velho. Tá muito bom, cara. Não, ficou muito engraçado. Eu espero que vocês ouçam, que vocês vão curtir. Deem atenção pra esse, que realmente todos os episódios do D2 a gente sempre tenta deixar o clima bem leve, que seja divertido pra todo mundo. Mas o Chama o VAR, pô, ficou genial. E o episódio de hoje, Daniel, nós estamos voltando às origens, falando um pouquinho de história, trazendo temas legais aí, né não? Não, se no Chama o VAR, se você que acompanha o Chama o VAR na quarta-feira já viu, já saiu rindo, hoje a gente vai diretamente com palavras sábias. Botamos a essência do conhecimento. Hoje é o episódio de sabedorias. Exatamente. Quando a gente começou com o D2, a nossa ideia, ela foi se mutando, a gente começou a trazer uns episódios assim que a gente trazia uns convidados bem legais para falar de coisas curiosas. E esse convidado, mais uma vez, né, é uma indicação do Robérico, né? O Robérico é a mente sábia que ajuda muito o D2.
trouxemos a Luma e hoje tem mais um convidado que foi uma indicação do Roberto. E quando ele me passou a lista, eu falei, pô, eu quero falar com esse cara. Eu acho que é um tema muito legal que a gente pode trazer para debate, para conversar, para as pessoas conhecerem mais. E também é um enriquecimento cultural para nós e para quem vai ouvir. Então, vou chamar o homem, Daniel. Posso? Pode. Opa, abra alas, batem palmas e recebam todos nosso queridíssimo professor e mestre Carlos. no assunto. Opa, salve pessoal, boa noite a Opa. todos. Aqui Boa diretamente noite. do sertão da Bahia, especificamente agora de Euclides da Cunha, fica a Olha aí. 80 quilômetros de Canudos, né, enraizado aqui na Caatinga. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês, ao D2, né, Daniel Opa. e o Gui, por esse convite muito especial. É uma honra e que alegria poder falar para as pessoas de fora do meu estado, né? Eu acho que esse programa de vocês, ele alcança aí boa parte das pessoas do Sudeste Isso. e logo as pessoas aqui da minha região também irá ouvir com certeza. Depois Opa. desse momento a gente vai poder esparramar aqui a notícia de que vocês estão também promovendo arte, cultura e memória, né? Falando do cangaço, falando de Canudos e de nossa região, que esses temas muito povoam a nossa memória aqui na região Sim. do Nordeste. E acho que essa é a ideia mesmo, a gente falar sobre muitas coisas, sobre o Brasil, valorizar a nossa cultura, né? Tem Russo Passapulso diz, a nossa cultura em primeiro lugar. Acho que é um dos temas aí que a gente tem que trazer diariamente aí, né? E era pra ter acontecido essa conversa faz muito tempo, né, Carlos? A gente tá tentando, acaba vai pra lá, vai pra cá, mas dessa vez deu certo. Carlos, conta um pouquinho pra gente como é que você se conectou com essa história de Canudos, onde que você ouviu a primeira vez e isso foi Isso do Kim e fazendo Carlos. parte da sua vida? Também. Legal, é importante pra galera saber. Conta pra gente. Então, pra gente aqui da região, começa no ensino fundamental, né? Na escola mesmo. Ainda com muita simplicidade, muita tranquilidade no ensino fundamental. E depois aí vai se aperfeiçoando um pouco mais no ensino médio. E muito mais quando você entra no curso superior, mais ligado a humanas, letras, artes, história, né? Aí você tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre Canudos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Carneiro, né? Sou escritor, estou adentrando agora, na verdade, ao mundo literário por meio dos livros, mas já escrevo para teatro há muito tempo, né? Tenho várias peças de teatro aí, inclusive algumas no YouTube, depois a galera pode pesquisar para ver se encontra, mas eu estreiei na literatura com o primeiro livro chamado Mané Vermelho. Mané Vermelho, ele é descendente de Canudos, dos canudenses, né, das pessoas que sobreviveram a Canudos, e conta a história dele. É uma personalidade, ele ainda é vivo, mora na comunidade da Barriguda, uma comunidade que fica a 18 quilômetros da cidade de Canudos, que a gente chama hoje de Terceira Canudos, porque a primeira foi construída, né, no período da guerra, né, por conselheiros e seus seguidores. Depois teve a Segunda Canudos, que foi destruída, aí foi encoberta pelas águas, e a terceira é a atual Canudos, né? Então o livro Mané Vermelho conta disso. Ele é um personagem que mora ali na Caatinga de Canudos, fica a 12 quilômetros do grande palco da guerra de Canudos. É uma personalidade emblemática. É um homem que bebe cachaça todos os dias. Todos os dias bebe pinga, como vocês costumam chamar aí pelo sul, sudeste, né? Pinga. Pinga. Esse daí sabe viver. Vixe. A pinga dele, ele é sempre curada, como ele diz, né? É sempre misturada com algum elemento da natureza. Semente, raiz, casca, fruta. Nunca é uma cachaça pura, é sempre com um elemento da natureza. E da caatinga, né?
com casca da casca, plantas, folhas da caatinga. E é um livro que está disponível aí em 3 versões, né? Primeira, a física, né? Que você pode comprar em várias plataformas de livros. Se você colocar o nome do livro, Mané Vermelho, um sertanejo de Canudos, você encontra em várias plataformas. Você encontra ele na versão física, encontra ele na versão digital, né? Que é o PDF, como nós costumamos chamar. E também encontra ele em audiolivro, audiobook, né? Legal. É É isso. a nova onda também, né? O audiobook. Importante ter. Sim, isso daí inclusive tem até acredito que seja meio que por conta do audiobook tá crescendo bastante, né, na atualidade. Eu acho que é por causa do nosso ritmo de vida, né? Acho que o pessoal não Sim. preferindo parar pra ouvir do que parar pra parar a vida pra mexer, olhar lá, Não, né, pra ler. e não é só isso. Por exemplo, eu tinha criado um desafio que ia tentar ler um livro durante o caminho até o trabalho. Mas, cara, o trem tem tanta gente que você ficar com um livro na mão durante o trem é quase impossível. Então, o fone você tá ali, você pode ir ouvindo sempre, né? Então, é uma nova forma de você manter, de certa forma, receber mais informação que vai valer a pena, né? Então, acho que o audiobook é uma coisa que vale muito a pena e eu tenho certeza que só pelo que a galera ouviu aí, a galera já gostou do livro. Sim, A galera vai procurar aí. O livro físico, você, em alguns lugares públicos, você perde, né? Distrai com facilidade. Sim. Você, no audiolivro, você tem aí... Você coloca o fone e se deixa permitir, vai viajando. Você pode estar no trem, no metrô, você pode estar num carro, você pode estar de passageiro, né? Sim. E pode também vai colocar começar a ele. ler enquanto tá dirigindo, tá ligado? Se ele tiver no rádio do carro, tranquilo. Se fecha os vidros ali, vai ouvir, não tem problema não. Então, é um livro bem interessante, uma leitura fácil, e como nós costumamos colocar muito na oralidade, o próprio título já diz, né? Mané Vermelho, né? Para ficar bem fácil, da maneira que nós falamos mesmo, sem aquele requinte de academia, né? Não tem essa linguagem rebuscada, muito culta. É uma linguagem tranquila, muito fácil da gente entender, né? E a gente trabalha mais com essa questão da oralidade, exalta um pouco muito isso, né? Traz os modos de vida, a simplicidade do sertanejo. Mas, como o próprio Mané Vermelho diz, o nome dele é Mané, mas de Mané ele não tem nada, é um cara muito sábio. Quando a gente ouve essa palavra Mané, a gente associa logo a gente liga logo a questão de uma pessoa idiota, né? Burra. Sim. Mas, pelo contrário, ele diz que é um homem muito inteligente, e de fato é, né? Dentro da sua simplicidade, do seu modo de viver. Então, esse foi o meu primeiro livro, foi lançado ano passado na Flican, que é uma feira literária internacional que acontece todos os anos em Canudos, né? Bacana. E este ano eu estou lançando o segundo livro, que chama Entre a Cruz e a Espada. Também na Flican, que vai acontecer agora em agosto, final de julho para agosto. E uma novidade aqui de primeira mão, esse livro vai ser lançado aí em São Paulo agora, na Bienal do Livro. Olha aí. Louco. Vai ser lançado, temos até a data, inclusive, 10 de setembro. Entre a Cruz e a Espada vai estar aí em São Paulo. Novidade importante aí pra galera. Quem sabe a gente não vai lá encontrar com o Carlos pra pegar o livro, pegar um autógrafo, tirar uma foto ali, né? Vai um prazer. O autógrafo a gente coleciona aqui. Olha. É isso. Esse livro, Entre a Cruz e a Espada, ele é um romance. Conta a história real de uma conselheirista, que é como a gente costuma falar, que eram aquelas pessoas que moravam em Canudos, né? Que seguiam um conselheiro, a gente chama de conselheirista, e um soldado da República que foi a Canudos para destruir, para acabar, para matar toda a população. Mas acontece o inesperado, eles se apaixonam. Os inimigos, né? Uhum. A Maria Rosa, que é a personagem feminina. Então, eu diria, Capitão Ângelo, diria que as principais causas para a parte masculina, a guerra, eles são inimigos, foi o abandono social, né? E a desigualdade.
A população Uma boa sertaneja, inesperado composta por entre eles, camponeses, isso é real, escravos, o texto indígenas, trata disso, enfrentavam uma vida de ele vai miséria na e quarta opressão expedição, aqui na região, quase de no Canudos, final da guerra, né? digamos assim. E pelos Fica, fazendeiros, por isso o nome coronéis, né? do livro, Entre a Cruz e a E Espada, aí, porque ele fica com o crescimento muitos de momentos Canudos, indeciso. o Belo Monte, né? Se né, mata sob o a grande liderança amor de da Antônio vida dele, Conselheiro, ou o povoado de Canudos se preserva a foi vida dela rebatizado e de Belo Monte, né? saem de Então Canudos cresceu rapidamente, viver esse oferecendo assim amor. uma vida de Ela uma vida igualmente fica comunitária, indecisa, e que se até mata o inimigo, as pessoas, o o assassino que veio pode acabar com pertenciam a Canudos, todos. você entrega a este E amor. aí esse modelo né? comunitário Ele ele vai representava contra os ensinamentos do conselheiro, uma ameaça, toda né? a comunidade para a estatura de latifundiária latifundiária da região. Enfim, Talvez ele- o que está e falando, também ele os vai ideais além do próprio conselheiro, né? Shakespeare, né? Ele E vai era numa pegada mais... que foi uma uma ameaça decisão mais à monarquia, né? bruta, mais né? complicada. E também a né? questão Mas- religiosa. Os Fica, padres né, entre mas não o ficaram matar e muito amar, né? satisfeitos com além do o Romeu e estilo de Julieta, vida que o vai conselheiro mais tinha, distante. a forma que Então, o conselheiro aí pregava, parece um pouco, ele mas eles não acabava- morrem, né? Nenhum dos dois morre. Retirando Eles fiéis da realmente- Igreja Católica, né? no final da que bom. guerra, E eles com isso, perdia-se eles no batizado, saem, perdia-se os dois com os sobrevivem, casamentos, perdia-se e com vão as pra- ofertas. em tudo. Pra pegar o trem, E uma aí, cidade chamada o- Queimadas aqui, o onde clero, a igreja naquela próxima época a- não ficou muito satisfeita, Euclides da assim Cunha, como que era uma a cidade elite. Então se uniram, né? E onde começaram o os que soldados hoje e feridos a gente iam ouve pra muito buscar- falar pra pegar das o trem fake e ir news, pra né? Lagoinhas ou pra Mentiras, Salvador, as né? falsas notícias. Então eles sobrevivem e casam de fato. E acabaram, então, aí Tem uma arrumando vida maneira pós-guerra. de A perseguir gente não tem muita informação esse de povo, como né? foi essa Dizem que essa foram vida 4 deles, expedições, mas há de fato historiadores casaram que é, falam demais, né? e ele continua ainda Por no exemplo, exército. o primeiro e viveram a confronto vida de deles. fato aconteceu em Então é Masseté, isso. né? Então esses dois Legal. 1893. Eu vi, 16 Eu não de entendi, maio eles de são interessante baseados também. em real, 1893. numa história real mesmo? É isso? Quando O conselheiro baseado na é, história real deles, saía do né? Sergipe, Ela passando era- por algumas cidades da Bahia até sergipana, chegar em Masseté, que é nasceu uma em uma cidade comunidade chamada, rural é, da cidade de Quijinho. Riachão do Dantas. Inclusive, lá- Roberto, vocês falaram dele aí, Ele tem uma a linha Força Baiana de pesquisa sobre o cangaço, né? já começou Sim. a perseguir E além esses em seguidores de Sergipe, Antônio Conselheiro. Já Sergipe houve e Bahia um tem confronto, um confronto que não muitas tem a passagens proporção do que bando aconteceu do de fato em cangaço aqui Canudos, nessa né? região. Uhum. E E tem um livro dele, com esses o acontecimentos, Roberto né, tem um livro que fala sobre a de passagem do ir conselheiro, contra e Sim. parou República nessa cidade de Natal de Maria não Rosa, pregar a que é favor, Riachão digamos do assim, Dantas. da igreja e Tô lendo um pouco do livro dele. retirar trabalhadores das fazendas, retirar O conselheiro? o conselheiro não fazia isso diretamente, mas Daniel também a tem. palavra, Eu tô lendo os ele. conselhos que É ele muito dava Muito acabava bom. atraindo essas pessoas, né, para Então, uma pra comunidade situar um onde pouco o seria, pessoal de fato, Canudos, podcast aí, né, sobre a onde guerra a- de Canudos, né, o foi estilo de É, vida acho que é- seria Acho que é legal sim, a gente comum falar pra todos, disso, né, Carlos. tudo que fosse produzido Como é seria que é esse começo, partilhado. antes o que Então, que isso faz não é- esse não início da guerra? Que favoreceu acho que ainda até aquela o que elite a história que você contou que sobre o seu livro, começou então a que perseguir esse povo, mais né? uma vez é outro que parece ser muito Então, bom chegando em também. Canudos Mas acho que já abre um pouco dessa curiosidade Em da galera sobre a guerra e tudo mais. Mas acho que é legal a gente falar um pouco 1893 sobre esse começaram começo. então a O que criar é o esse estopim? Onde esse começa povoado, esse... né? E Quais eram as a coisas guerra que de fato levaram a aconteceu chegar em nesse início da guerra? Se puder 1896, informar pra Talvez gente o- essa né? parte. novembro Texto de histórico, né? 86, Essa parte mais... Isso. 1896. Pronto, é isso. O Isso, 3 que anos de realmente, Masseté depois, né? depois É, que saíram de levou Masseté, a acontecer aí, a grande... então, houve tragédia a primeira que as expedição pessoas que aqui aconteceu na costumam cidade de chamar de Uauá, genocídio, né? Que foi a o causa abandono que a grande... social, né, e a desigualdade. As né? A pessoas população falam, né, a sertaneja história, quer composta dizer, por que foi camponês. Uhum. Escravos estavam recente Sim. libertos. E Carlos, acho que uma coisa que eu fiquei curioso, como é que o conselheiro entra nessa... Como é que é essa participação dele pra ele fazer parte, pra ele de começo entender o que tá acontecendo e pra depois ele acabar virando um líder, né, dessa revolta de Canudos? Como é que como é que ele entra nessa história? Uhum. Pronto, Antônio Conselheiro nasceu em uma cidade chamada Quixaramubim, né, e era um homem casado, comerciante, mas teve um problema na relação, né, ele foi traído. E aí, Entendi. para aquela época, o homem, quando era traído, já era como se tivesse perdido a honra. Ele deveria, então, tomar uma iniciativa drástica,
Mas ele não fez assim. Ele simplesmente saiu da cidade, deixou a mulher, não ameaçou, não bateu, não matou, né? Uhum. E começou então deixou o trabalho e seguiu a vida. Saiu de Quixeramobim, ficou por ali na região ainda, em algumas cidades próximas, em alguns povoados de Quixeramobim. E muito inspirado em um padre, ele começou então a Foram 3 dar anos depois, conselhos então. em suas peregrinações, né? E com Uhum, isso ele entendi. chega então, ele atravessa o Nordeste, chega em Sergipe, depois aqui na Bahia, que é onde começa de fato aumentar o número dos seguidores dele, né? E aí a pretensão dele era construir igrejas, cemitérios, açudes e obras que pudessem favorecer a comunidade, as comunidades rurais e a população de forma geral, né? Sim. Então, o objetivo maior é esse, é ser um servo para a massa da época, né? Então, o conselheiro sai em peregrinação, só que em determinado lugar ele é preso aqui na Bahia Pra com época é muita coisa, né, Carlos? a acusação de ter matado a mãe e a mulher. Só que o conselheiro ele era órfão aos 6 anos, ele ficou órfão, perdeu a mãe aos 6 anos. Então, como ele já Nossa. começava a incomodar as elites aqui na Bahia, ele foi Realmente. preso e deportado, né? Ele voltou de novo para o Ceará para que ele pudesse ser inocentado Uhum. ou resolvesse lá a situação. E de fato o fez. Ele voltou para Fortaleza. Foi comprovado então que ele era órfão, de fato não matou a mãe e também não matou a mulher. E aí ele volta, agora mais forte ainda com os seus objetivos. E aí tem esses embates, ele começa a discutir com a elite porque cobrava muito imposto. Os impostos era um absurdo naquelas épocas, né? Era como Uhum. Entendi. pra gente entender, era como se eu tivesse uma cabra e quisesse vender, mas mais da metade da minha cabra era de imposto para o governo. Então o conselheiro era contra isso, não gostava, não queria que esse abuso acontecesse. E aí começou a incomodar e a polícia começou, e os juízes da época também não ficaram muito satisfeitos. E com a peregrinação dele, ele começou a aumentar o número de seguidores. A igreja perdia aí seus fiéis, os seus batizados, nas suas ofertas e casamentos e tudo mais, né? Sim, E os conselhos do perfeitamente. conselheiro era esse, que ao chegar em um determinado momento, seria a terra prometida, digamos assim, né? Uhum. Onde haveria o que os Sim, primeiros perfeito. apóstolos tinham, né? Que era aquela comunidade comum a todos. E aí ele chega em Canudos, né? E constrói essa comunidade do Belo Monte, né? E pouco tempo depois, uns 3 anos depois, aí Canudos está grande, é uma cidade, é uma vila bem destacada na Bahia, né? E então acontece aí as primeiras expedições para que pudesse ser aniquilada totalmente Canudos. Segundo Euclides da Cunha, tinha 5.000 casas, 5.200 casas em Canudos, né? É isso que eu ia perguntar. Quantos habitantes tinha mais ou menos na época? Isso. Aí se a gente fosse calcular 5 pessoas por cada casa, daria mesmo 20.000 pessoas, né? Sim. Aproximadamente 20.000 pessoas, porque se uma casa tem, digamos, 2 filhos, pelo menos 2 filhos, 2, 3 filhos, né? O casal e mais 3 filhos daria 5 pessoas em cada casa. Sim. Se você tem 5.000 casas numa comunidade, calculando desse jeito aí, dá em torno aproximadamente 20.000 pessoas, né? E os livros nos dizem que em Canudos morreu mais de 20.000 pessoas, né? Aí as pessoas se perguntam, mas como? Naquela época, um povoado não tinha essa quantidade. A lógica é essa, se a gente for colocar, segundo Euclides da Cunha, 5.200 casas e que cada casa tivesse 5 pessoas, daria mesmo essa quantidade.
E nós estamos também falando que o exército tinha aí mais de 16 mil homens em Canudos, né? É Sim. claro que muitos morreram no caminho, porque para esse pessoal que vem aí do Sudeste, do Sul, Canudos é muito quente, né? Sem falar na vegetação, que tem aqui muitas árvores espinhosas, como é o caso do mandacaru, do xique-xique, de outras plantas que, além de espinho, causam uma coceira, né? A favela, por exemplo, cansanção, ortiga, né? E aí as Sim. pessoas que vêm de fora não conhecem a caatinga, acaba se machucando, né? E se ferindo também. Então, o conselheiro era essa imagem, né, enigmática, né, que para muitos era um louco, para outros era um profeta, um homem enviado de Deus, um santo, né? Inclusive, a imagem dele, por muitos lugares, você vê que é muito semelhante à de Muito semelhante, messiânica, né? Isso, é messiânica. Tipo, igual o Tiradentes, tudo por aí vai. Isso. Lembra mesmo o Tiradentes, né? E aí o tinha pessoal- essa proximidade visual, Carlos? Sabe dizer assim se tinha essa relação? Porque é até legal de falar sobre isso, porque Tiradentes também, às vezes, até meio que confunde essa... visualmente, né? Você vê assim, porque tem muita essa coisa assim do Jesus Cristo europeu, né? Aí vem Tiradentes, vem um pouco do Conselheiro. Ele realmente tinha essa aparência? Ou é algo que foi traduzido de outra Forjado, forma? né? O que foi construído, né? Eu acredito que a aparência, talvez só na questão da barba, né? Sim. Eu acho que era isso. Porque aqui o conselheiro, ele usava uma bata, como a gente costuma dizer, que é aquele roupão, tipo uma bata de padre, né? Aham. O Tiradentes já era uma veste diferente. Talvez as pessoas tentam associar mais a imagem mesmo, a questão da Isso. barba grande, né? Aham. Mas, assim, outras semelhanças a gente não encontra, não, né? Entendi. E outra coisa que eu ia te perguntar, Carlos, porque você comentou, né? O exército teve 4 expedições pra Canudos. Quando eles iam, como é que era feito isso? Era realmente pra guerrear ou fazer um cerco? Como é que era dada essas questões dessas expedições? Porque é aquilo que a gente disse, tudo bem que a cidade de Canudos era bem povoada e durante um tempo a população começou a realmente se armar para poder revidar essas questões do exército. Mas como que eram essas expedições? E se você puder também falar um pouco desse outro lado, que é do povoado, como é que o povoado estava preparado para receber essas expedições do exército? Porque eu imagino que não eram nada amigáveis, né? Não era amigável, não. O que as pessoas dizem é que o conselheiro, ele já falava dessa possível guerra, né? Já Aham. alertava a população de que esses fogos, como ele dizia, iria acontecer, né? Mas, assim, diante do poderio bélico do exército, Canudos estava despreparado, né? As armas eram, vamos dizer, insignificantes, porque o exército já tinha um poder bélico grande e a tecnologia para o exército era diferente de Canudos, né? Aí o primeiro confronto acontece numa cidade chamada Uauá, onde 100 homens, mais ou menos, foram comandados por o tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, né? Pires Ferreira. Então, saíram de Juazeiro, saíram da capital, vieram de trem até Juazeiro da Bahia, e de lá foram para Uauá. Então, aconteceu aí, em novembro, né, de 1896, o primeiro confronto que as pessoas costumam chamar de primeira expedição, né? Aí os soldados ficaram abismados com a astúcia, digamos assim, né, dos conselheiristas e recuaram. Houve morte dos dois lados, mas Canudos saiu vitoriosa, né? A segunda expedição, então, depois disso, o exército começou a se organizar novamente, né? E em janeiro, eles mandaram a segunda expedição. Aí já foi comandada pelo
Major Febrônio de Brito, né? Então, e o efetivo do exército era maior, já tinha cerca de 500 homens, né? E eles atacaram de forma surpresa os canadenses, mas de alguma forma também perderam e deixaram aí um grande número de armas para os conselheiros, para Canudos, né? Então o exército, sendo envergonhado na primeira e segunda expedição, traz aí o homem mais famoso da época, que era o Moreira César, né? Moreira César era uma estrela do exército, uma personalidade famosa, né? E tinha aí um apelido de corta-cabeças, né? Então, quando chega na primeira expedição, né, já um mês depois, digamos assim, da segunda, a segunda foi em janeiro, a terceira já foi em fevereiro. O exército não teve muito tempo de se organizar, mas a sede de acabar com Canudos era grande. Então eles mandaram um efetivo 3 vezes mais do que a segunda expedição. Mais de 1.500 homens, né? E, incrivelmente, Moreira César, segundo alguns historiadores, nem pisou em Canudos, dentro do grande palco da guerra mesmo, porque antes de chegar ao teatro de guerra, ele foi atingido, né? Foi baleado. Nossa, Ele foi baleado e morreu ali nas proximidades do Parque Estadual de Canudos. ele morreu Caramba! Então, Moreira César, né? E aí, as pessoas costumavam chamar ele de o corta-cabeça, que era o que dava a gravata vermelha. A gravata vermelha era um golpe extremamente violento. Muitas vezes, inclusive tem um livro que se chama Comitê Patriótico da Bahia, de Lélis Piedade, que fala da brutalidade da gravata vermelha, né? Então, era de uma crueldade terrível. E depois essa prática se perpetuou, né? Veio o cangaço, as pessoas matavam o cangaceiro e tiravam a cabeça para expor em alguns lugares. Sim. Né? E aconteceu isso também depois, ainda em Canudos, quando o conselheiro foi desenterrado, eles tiraram a cabeça do conselheiro para poder estudar, né? Aquela coisa toda, para ver se a loucura era realmente encontrada, né? Bom, Sim. Tendo aí então a primeira, segunda e terceira expedição, aí e o exército perdeu, né, para Canudos nessas 3 expedições. Aí então o exército se organiza um pouco mais, traz aí um número maior, faz uma estratégia mais surpresa, digamos assim, para Canudos e cerca Canudos por várias estradas vicinais assim, importantes. E é comandado aí pelo general Arthur Oscar, né? E dessa forma, Canudos é vencido, né? Mas a grande maioria das pessoas dizem que Canudos só foi vencida porque levaram, naquela época, o top de linha do exército, que era o canhão, que ficou conhecido aqui como a matadeira, a cuspideira de fogo, como dizem, né? Porque quando a bala do canhão atingia uma casa, ela destroçava tudo. Gente, bicho, a casa, né? Tudo era jogado ao ar. Pensando que a gente tá falando de uma bala de canhão atravessando uma comunidade. Isso. Né? Tipo, e vê também o nível da violência, né? O quão pesado que é. Não, e também porque a gente tá falando também de 1800, ele quase chegando no 1900, né? Então, sim, era um período em que as casas, em si, as estruturas não eram... Imagino que não eram... Fortificadas, né? Fortificadas, né? Então, por ser um povoado, além de tudo, na época, né? Imagino realmente que era... O pior dos mundos era você ter um canhão ali contra você, né? Numa situação dessa. E foi mesmo. E tanto foi que alguns conselheiros ficaram desesperados, né, em tentar impedir que essa cuspideira de fogo, como eles diziam, pudesse cuspir fogo para matar as pessoas. E tentavam entupir, tentavam quebrar, mas os canhões, tem inclusive uma réplica aqui, um canhão mesmo da guerra lá em Monte Santo. Ele é um ferro maciço, muito forte, muito inquebrável, digamos assim. E não tem como ninguém quebrar ele com um pedaço de pau, com um cabo de enxada. Sim, né?
Então, os conselheiristas se desesperaram e entupiram alguns daqueles, mas, infelizmente, o poderio bélico daquela época acabou destruindo Canudos, né? E nós tínhamos um memorista aqui que falava, né? Bastava uma conversa para que nada disso tivesse acontecido, né? João de Regis falava dessa ignorância, né? Do exército, né? Inclusive trazer o ministro da guerra da época para Monte Santo, e onde instalou ali o exército para poder organizar as estradas e os ataques, né? Trouxe aí guerra, né? Um homem da elite lá do exército para poder vir aqui pro sertão e poder articular e aniquilar essa população que, na verdade, nada de mal fez a nação, né? Eles estavam lá plantando, colhendo, incomodava no sentido do estilo de vida, que era incomum para aquela época, né? Então, Sim. como diz o próprio João de Regis, bastava uma conversa para que nada disso tivesse acontecido. E, na verdade, a guerra ela é uma ignorância, né? Uma ignorância humana, onde as pessoas poderiam e deveriam sentar para poder entrar em um acordo comum ali para ambas as partes. Mas, infelizmente, Canudos não teve essa oportunidade. As pessoas não foram Realmente. a Canudos para conversar. E é... Ah, pode falar, Daniel, o que você queria falar, pode falar. Desculpa, é que eu só fiquei na dúvida, assim, tipo, me veio a cabeça agora. Carlos, você, assim, olhando com tudo que você conhece sobre o assunto, se não fosse essa questão do exército, da interferência do exército, da investida do exército em Canudos, você acha que Canudos teria sobrevivido ao longo do tempo? Você acha que ele existiria hoje? Ah, com certeza. Canudos eu acho que seria, se não fosse maior do que Ou Feira então de você Santana, acha que a talvez comunidade, a ideia da comunidade iria mudar? ela seria uma cidade forte hoje, né? Uma comunidade onde a economia seria um exemplo para a Bahia, né? Porque se deixasse aquele estilo de vida que estava florescendo, acho que teria muito destaque hoje. Inclusive, ainda muitas coisas acontecem, muitos eventos da agricultura familiar é muito baseada no estilo de vida dos conselheiristas, né? Então, eu acho que se não houvesse a guerra, Canudos seria um dos municípios maiores da Bahia. Porque Legal. a gente vê que ele tem uma base econômica e cultural bem autossuficiente, né? Isso. E, tipo, é uma cidade que tem seu próprio estilo de se organizar tudo. Então eu fico pensando, tipo, se não fosse a intervenção do exército, por quanto tempo será que a cidade ela iria manter esse estilo de vida, esse estilo de sabe, de existir ao longo até na sociedade atual, sabe? Que a gente tem uma sociedade tão Egoísta, né? egoísta, exato. Isso. Canudos era uma sociedade organizada. Lá tinha, para aquela época já era avançado. Tinha escola, professores, né? O conselheiro mandou, inclusive, construir uma cadeia, que até o nome parece brincadeira. Poeira. O nome da cadeia era Poeira. Porque não ia preso ali, só ficava poeira rodando ali dentro. Então, seria uma sociedade... era organizada. E seria hoje uma sociedade exemplar, onde muitas pessoas poderiam para conhecer o estilo de vida e tentar aplicar em outros tantos lugares, né? E acho que é legal a gente falar sobre isso também. Carlos, muito disso vem do Antônio Conselheiro ou tinha mais alguém assim que traz essa ideologia junto com ele? Porque ele vem quebrando alguns paradigmas ali. Eu acho que não sei se você pode também trazer essa informação pra gente no sentido de que essa questão do governo tá tão preocupada era realmente um foco mais... Será que era um foco realmente mais em Canudos ou era um reflexo do que eles tinham medo do que o conselheiro poderia fazer, talvez? Como é que você pensa um pouco sobre isso? Olha, relatos dizem que as pessoas
da região já tinham um estilo de vida de construção comunitária, né? Uhum. De mutirão, a gente chama de mutirão, que é aquela... Por exemplo, tem uma casa para construir, eu chamo vizinhos, parentes, e aí a gente constrói em formato de mutirão. Isso é bem antes do conselheiro, Certo. mas com a chegada do conselheiro se fortalece mais, porque ele já tem os ideais que muitas pessoas acreditavam que era aquela ideia da terra comum para todos, de tudo que plantasse era dividido em partes iguais, né? Isso, embora o sertanejo seja bem hospitaleiro e partilhasse essas coisas com muita tranquilidade, tem um fundamento mais forte no conselheiro, porque ele vem com os ensinamentos bíblicos e tudo, né? Sim. Então, aí a elite realmente não gosta disso, porque perdeu para o conselheiro, digamos assim, né? Quando a igreja, os coronéis perderam muitos trabalhadores, né? Sim. É que chama atenção, porque, por exemplo, de alguma forma, quem causa toda essa questão, provavelmente os burgueses no entorno, tudo isso, a questão de chegar ao exército, isso é uma coisa assim que não sei se você tem essa relação também, de que é uma alçada muito mais acima do que talvez a medida daria ali, por uma questão de medo da burguesia em si, né? Então, esse reflexo é em cima, muito mais em cima, talvez, na ação do que o conselheiro poderia fazer, do que a Canudos poderia se tornar. Então, a gente precisa resolver isso logo. Então, porque foi quanto tempo pra tudo isso, pro exército, basicamente, acabar com tudo, né? Foram 3 anos? Não. Desculpe. Não, sem problema. Foi tranquilo. A guerra em si durou 9 meses. Não, Nossa. 10 meses. Foi Porque de a cidade dura 3 anos, é isso? O povoado? Isso, a construção de Canudos até o início da guerra foram em torno de 3 anos. De 3 anos. E aí o conselheiro comprava muita mercadoria, recebia muitos comerciantes, caixeiros, né? Muitas informações. Como Canudos tinha escola, as pessoas estavam começando a ler, a estudar, né? Uhum. Muitos jovens, muitas crianças. E isso era diferente por aquela época, né? Porque quanto mais ignorantes as pessoas fossem, o governo queria isso, né? E o conselheiro não, o conselheiro tinha a ideia de educar a população, de tornar as pessoas sábias, cultas, fazer conhecer o que está em torno delas, né? E aí, quem tinha esse poder, na verdade, era a elite, a igreja, né? Sim. Mas a guerra em si durou em torno de 11 meses. Foi de novembro a outubro, então foram 11 meses, né? De novembro de 1896 a outubro de 1897. Então foram 11 meses. E como é que foi essa questão da morte de Antônio Conselheiro? Foi realmente nessa incursão do exército, na 4ª incursão? Como é que foi dada isso? Você pode dar uma informação pra gente sobre isso? Alguns historiadores dizem Que ele já estava morto? Eu já ouvi alguma coisa assim, né? o conselheiro ele morre em setembro, né? Um mês antes da guerra. Alguns historiadores dizem que ele morreu devido a alguns ferimentos da bala da matadeira. Quando destroçou, voou pedaços da bala, que é de ferro, a gente tem visto algumas aqui. Então aqueles pedaços de metal perfurou o corpo do Antônio Conselheiro. Ele teve infecções e que essas infecções levaram ele a ter diarreia. Tanto é que tem um que dizem que ele morreu de camieira. Camieira, na verdade, aqui pra gente, era a diarreia, né? Que ele caminhava muito para ir ao banheiro. Então, por isso dizia que o conselheiro morreu de camieira.
Essa é a hipótese mais aceita, digamos assim, que ele morreu devido aos ferimentos de bala, né, que ocasionou a diarreia, né? Mas então Então, seria antes da última incursão Seria- ou realmente antes da guerra? Foi na última expedição, Na última expedição, isso, desculpa. na quarta expedição, em setembro. Então, E antes aí, da... um mês depois, foi- acontece a guerra. Então, depois dessa quarta expedição, no caso, ele morreu? Não, ele morreu O- na quarta expedição, Certo. em setembro, dia 23, 22 de setembro. E aí, um mês depois, aí finaliza a guerra. Na verdade, nem um mês completo, porque a guerra acabou no dia 5 de outubro de 1897, né? Então, aí, em torno de 15, 20 dias, né? Depois da morte do Antônio Conselheiro, a guerra acaba e ele é desenterrado para que o soldado pudesse decepar a cabeça dele e levar, né? Como prova e tudo mais, e depois fazer estudos para ver o grau de loucura desse homem. E foi realmente usado como esse termo de grau de loucura? Não, o instituto aqui, a faculdade da Bahia fez o estudo, não descobriu nada, não tinha nada, né? Então, a Não, sim, loucura, não, é na que verdade, foi do exército. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Eles realmente usaram essa desculpa de que era pra ver uma questão de grau de loucura mesmo? Tem um pesquisador que fala disso, né? Que era para ver essa questão da loucura, né? A demência desse homem. E entender o porquê que ele conseguia juntar tantas pessoas e fazer o que fez, que era essa coisa incomum, né? De construir uma cidade, de reformar cemitérios, construir igrejas, açudes e obras públicas para as pessoas em diversas cidades da Bahia, de Pernambuco e Sergipe. Entendi. É que a gente tomou um spoiler, porque o Roberto acho que, não sei se lançou ainda, eu vi que ele tá fazendo alguns anúncios, que o Roberto fez, quando ele veio falar com a gente, ele contou que ele tava fazendo um livro sobre a cabeça cortada do Antônio Conselheiro, como é que foi, e aí ele ia contar no livro como é que foi que aconteceu, como é que foi perdida, como é que foi todo esse trajeto, né, desde quando cortaram até perderem a cabeça no incêndio, né, isso? Isso, a cabeça foi perdida no incêndio no Instituto Legal aqui da Bahia, não me lembro agora exatamente o nome do Nina Rodrigues, eu acho que era esse o nome do médico, e depois foi foi dado o nome à instituição, né? Então, teve um grande incêndio e aí realmente perdeu a cabeça, perderam esses elementos históricos aí. Triste, hein? É, realmente. E é aquilo, né? Deceparem a cabeça dele com essa desculpa também é outra loucura. Mas acho que é legal a gente falar. Tinha outros personagens que você pode citar pra gente que talvez tinham esse grau de importância, não tanto quanto Antônio Conselheiro, mas que realmente tiveram uma importância pra essa questão de Canudo, que você pode citar pra gente. E acho que eu tava dando uma olhada esses dias, quando a gente confirmou, sobre essa questão da ordem hereditária, das famílias que ainda são vivas hoje, que pertencem a Canudo. Se você puder falar um pouco sobre isso também pra gente. Tem muitos personagens importantes, como diz o próprio José Calazans, né? Um historiador sergipano, que escreveu muito sobre a biografia dos canudenses, né? Ele fala de vários nomes importantes que a história, infelizmente, relegou, deixou de lado, né? Não trouxe. Sim. E aí ele fala do próprio Pajeú, né? Que era um pernambucano, um pernambucano do exército lá do Pernambuco, que ajudou muito nessa construção de construir, na verdade, a defesa dos conselheiristas, né? Sim, é legal falar disso também, porque teve muito soldado também que trocou de lado na guerra, né? Aí o Pajeú já era, na verdade, ele se tornou, ele era digamos, um desgarrado, assim, do exército do Pernambuco e dos Canudos, né? Então ele ajudou muito nessa construção de defesa, eu tô com uma palavra aqui para dizer, mas eu não consigo pronunciar, rapaz, que é para falar daqueles lugares que os soldados se escondem, como é que é o nome?
bunker? Não, Ou era. aqueles trincheiras, você disse? Pronto, isso, é exatamente Trincheira? isso. Trincheira? O Pajeú ajudou muito nessas trincheiras. Ele construiu muitas trincheiras, ensinou os outros conselheiristas a construir para poder se defender, né? Então, é um nome muito importante na defesa do Belo Monte, né? Aí nós temos tantos outros nomes. Nós temos Manuel Quadrado, por exemplo, que era o curadeiro, o curador, o rezador, o homem que conhecia as plantas medicinais, que ajudava e que curava não somente o conselheiro, mas todas as pessoas que precisassem dessas rezas e plantas, né? E curativos. Então, o Manuel Quadrado era esse homem que conhecia as plantas, né? Uhum. Para poder ajudar o pessoal. Nós temos tantos outros nomes que, inclusive, o José Calazans traz, né? E que são poucos conhecidos. O Antônio Beatinho, que é aquele que era considerado o braço direito do conselheiro, que era, digamos assim, o segundo orador, né? Digamos assim, para poder puxar as rezas, as cantigas, né? Nós temos um outro também que era o Timotinho, que era quem ficava responsável pelo sino às 3 vezes por dia, né? Que era as 2 vezes por dia, que era às 6 horas da manhã, né? Meio-dia também, então 3 vezes mesmo por dia, né? Às 6 horas da manhã, meio-dia e às 18 horas. Às 18 horas era o chamado para a Ave Maria, né? E aí essa prática da badalada do sino ainda persiste em Canudos. Se você for a Canudos e se perder no horário, se você ouvir assim, depois das 11 horas, o baladar do sino, você sabe que ali é meio-dia, né? Então ele sina toca-se 3 vezes por dia lá. Às 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. É uma prática ainda muito presente em Canudos. Então nós temos várias personalidades, né? Muito, muito, muito bom. E eu queria entender também, Carlos, essa questão, porque assim, eu vi acho que é quase um documentário, não tenho certeza agora, me faltou até o nome, sobre essa questão das pessoas que herdaram ali Canudos. Porque hoje Canudos ali, basicamente, eu cheguei a ver alguns vídeos, realmente aconteceu isso da água subir, né, e ter aquela questão como é que se diz? Uma enchente, né, acabou acabando com boa parte ali, mas essa questão de quem herdou, teve famílias que continuaram ali e perpetuam ainda nessa região. Conta um pouquinho pra gente, também conta sobre essa questão das enchentes, que eu cheguei a ver algumas coisas que muita coisa se perdeu, né, na questão histórica, assim, eu diria. Muito boa, essa é uma questão interessante. A primeira Canudos foi construída pelos seguidores de Antônio Conselheiro, né, que foi destruída com o exército brasileiro. Isso. Alguns sobreviventes retornaram a Canudos e construíram a segunda Canudos. E novamente foi destruída pelo governo para poder construir ali um grande açude, né, com a boa intenção, entre aspas, de ajudar essa população com a questão da sede. Então, destrói-se Canudos, constrói um açude. E aí apaga toda a história, todos os elementos históricos que nós tínhamos ali, ainda sobre os primeiros canudenses, digamos assim. Então, o grande açude é construído. E aí inunda casa, muitas coisas dos sobreviventes de Canudos, dos descendentes. E aí essas pessoas constroem então a terceira Canudos, que é a atual Canudos hoje. Por isso tem até documentário que fala as 3 Canudos, né? Sim. Exatamente. Mas a inundação, na verdade, se deu pela intenção do governo mesmo, a República, né? O governo quis, de alguma forma, acabar com isso, né? Acaba-se com o fogo, depois com a água, que foi a guerra, depois a construção do açude, né?
muita gente é favorável, muita gente, a grande maioria não é a favor dessa construção do açude naquele local. Poderia se escolher tantos lugares, mas escolheu exatamente onde foi o grande cenário da guerra, né? Que aí poderia Exatamente. conservar ali aquele espaço, mas infelizmente escolheram, também por força política, aquele espaço. Então, há uma série de críticas a respeito desse espaço, desse local aí, né? É realmente para apagar a memória, né? Isso. Realmente é um caso, mais um caso desses que querem que seja esquecido, né? Para falar a verdade, né? E aí, há uma discussão hoje inclusive do município, da gestão municipal, de uma recompensa, digamos assim, para esses descendentes, né? Essas pessoas que tiveram parentes. Ainda não se sabe como vai ser recompensado, mas acredita-se que talvez é investimento no município, porque se for para dar recurso aos familiares, vai ser um problemão. É porque todo mundo vai se achar no direito de querer a mesma quantidade ou mais do que o outro. Então, Sim. é uma reparação que está se falando, né? Uma reparação que o município está cobrando aí a União. Não se sabe como vai ser reparado, mas tem essa discussão aí que a União deve reparar esses canudenses. Perfeito. Carlos, eu fiquei com uma dúvida também quando eu tava dando uma pesquisada sobre a questão que eu vi que assim, acredito que esses locais, eles passam a ser uma questão turística, né? As pessoas querem visitar, as pessoas querem ver, e boa parte do que eu vi é realmente na área que tá, não sei como é que tá agora, mas na época dos vídeos ainda tinha bastante água, tava bem debilitado o local. Mas eu vi também que tem o parque, né? Parque Estadual de Canudos. Esse parque, ele realmente ele é dentro dessa área ou foi escolhido outro local? Se você puder falar pra gente, explicar um pouco sobre isso também. Porque é um jeito também que o governo abre mão, talvez, de uma parte de turismo, né? De realmente as pessoas irem conhecer, que é o que a gente comenta aqui um pouco sobre a questão do cangaço, que o cangaço tem isso muito forte, né? Que de certa forma foi preservado e as pessoas vão visitar, né, locais famosos para os cangaceiros, entre tantas outras possibilidades. Acho que vai ter um pouco além, né? Que é a parte tanto do turismo quanto da sua própria história e Exato. por aí vai, né? O turismo em Canudos, ele é muito forte, tanto religioso, um turismo religioso, como da natureza, né? Aqui nós temos uma ave chamada arara azul de Lear, que é endêmica, ela é daqui, não existe ela em outro lugar do mundo. Então tem uma reserva para que as pessoas possam visitar esse local onde elas dormem, se reproduzem. Então é a arara azul de Lear, né? E o parque, ele é ainda parte do grande teatro de guerra. Muitos soldados se instalaram ali, muitos conselheiristas morreram ali. E outra parte é onde tem o açude. Mas o Parque Estadual de Canudos, ele hoje ele é mantido pela Universidade Estadual da Bahia, o UNEB. E lá no parque tem guias, tem vigilância. Você ainda se depara com alguns fragmentos da guerra. Você, vez ou outra, encontra uma cápsula de bala. Você encontra algum elemento do exército, frasco de remédio, essas coisas assim. Mas né, tudo deve ser deixado lá. Se você encontrar, deixa lá mesmo, porque é para não sair mesmo aqueles elementos. Sim, dali, né? é uma parte histórica, né? Então, o entorno todo de Canudos passou por muitos soldados passaram por ali, pela Caatinga, muitos soldados morreram no meio nas estradas, né, na beira de lagoas, né? Mas o Parque Estadual ainda realmente é esse lugar onde houve confronto. E o açude tem ali onde foi construída a Segunda Canudos, onde muitos sobreviventes quiseram colocar ainda a arquitetura trazida por conselheiro, né, da igreja. E aí, quando tá muito cheio esse açude, você não encontra nada. A água
ele cobre tudo. Uhum. Esses 3 últimos anos não se vê nada porque o açude realmente está com um nível de água muito elevado. Aí você só se depara com alguns monumentos depois que essa água baixa bastante. Cemitério, a igreja e outros pedaços de casas, mas só quando realmente o nível da água está muito baixo. Nossa, então realmente cobre tudo mesmo, né? Cobre tudo. Entendi. Então, Daniel, antes... Canudos tem, além do Parque Estadual de Canudos, nós temos aqui o museu, que é Museu Antônio Conselheiro, que... Isso, eu cheguei a dar... O vídeo que eu vi também mostra sobre isso também. É o Instituto Popular Memorial de Canudos, Isso. Alguns outros locais. Então, o museu, o Memorial Antônio Conselheiro, ele também é mantido pela UNEB, pela Universidade Estadual da Bahia, e lá você tem vários objetos da guerra, fragmentos da guerra, muitos livros de muitos pesquisadores, muitos artigos. Você encontra uma coisa, tem biblioteca para que você possa pesquisar, tem muitos trabalhos voltados no tema de Canudos, né? Então, é do órgão público do Estado da Bahia. Aí, quando a gente sai para Memória Popular, nós temos o IPMC, que é o Instituto Memorial Popular de Canudos, mantido pela população, né? E também tem uma biblioteca, tem a guerra que deu o estopim, né, para a guerra, a madeira, aliás, que deu o estopim para a guerra, está lá dentro da capela do IPMC, aberto para visitação. Tem também vários livros, vários fragmentos, tem muita coisa também sobre a memória e sobre o período da guerra. Muito bom, realmente é uma história muito, muito bacana. Eu acho que como eu disse antes, a gente comentou um pouco sobre isso no começo do episódio, que é realmente uma coisa cultural nossa, que tem que dar valor pra isso, a gente tem que falar mais sobre isso, são coisas que são vivas ainda da gente, que no caso é um caso triste, né, mas é importante ser citado, é importante ser falado. Pode falar, Daniel. Não, é justamente isso. Por exemplo, a gente falou isso quando a gente conversou com o Roberto, né? O Carlos também comentou quando entrou, né, aqui no episódio, a questão de, tipo, eu acho que é importante a gente ressaltar que isso faz parte da história do nosso país, né? É importante a gente lembrar que por tudo que a gente já passou, né? E o quão, tipo, às vezes essa história que aconteceu no Nordeste também faz parte da história do mesmo país que aqui do Sudeste, sabe? Não sei se ficou claro, mas é a nossa história, tá ligado? Então a gente comentou isso na época sobre o cangaço, que tanto a questão de Canudos quanto o cangaço, algumas outras revoluções, elas são passadas muito rápidas, senão abatidas, quando a gente estuda na escola, né? Então é bom a gente ter esse contato mais a fundo, sabe? Sim, comentar sobre, né? Trazer de volta essas memórias. Isso. Exato. Isso. O Ariano Suassuna dizia que não se pode estudar a história do Brasil sem antes conhecer Canudos. Tem que se conhecer Canudos para começar a estudar a história do Brasil, né? Sim. Perfeito. Daniel, você... tipo, por mais que... Desculpa, mas só pra Não, pode falar. Pensar assim, que ele é mais um reflexo também do próprio... Da própria diversidade que tinha no país, né? Que é um país, a gente tava no Brasil, um país que poderia ser facilmente uns 5 ou 10 países aí, cada um com sua cultura e histórias diferentes. E o como isso daí essas diferenças muitas vezes não se alinhavam com, por exemplo, a ideia do império, da monarquia, né, brasileira. E, sei lá, da monarquia, da época das primeiras repúblicas, né, e por aí vai. Então, você vê esse choque aí, pensando ainda mais também aqui no Brasil, o começo, né, do pós-familiar, qual o nome? Da família real, né,
Então, tipo, o Brasil tava se formando durante a Primeira República, durante todo esse processo. Enfim, era um país que você vê que a história ali é feita, sabe? Não, exatamente. Acho que eu falei e não cheguei em nenhum ponto, mas... Não, mas fez sentido. Que realmente são muitos fatores para ligarem a tudo que aconteceu em vários momentos do Brasil, né? Basicamente é isso. Os interesses e tudo isso. É igual a gente estava falando, essa questão de gerar incômodo um povoado é realmente no Brasil para acontecer isso. E essa questão também do conselheiro ter essa relação de talvez uma coisa meio que combatia algumas questões da igreja, isso também tem um peso muito grande, né? Isso chama muita atenção. Sim, ainda mais nessa época do Brasil, ainda mais, né? Sim, É verdade. a gente tem que pensar que a gente tá falando de um momento em que a religião era bem forte, né? Bem presente. Sim. Era dominante. A gente tá falando também de uma época que a educação era muito Restrita. superficial, isso. muito rasa, quase ninguém tinha educação, né? Então, né? Faz total sentido. E Canudos hoje ele é muito... Quer falar? Canudos Pode falar, é pode falar, Carlos. Canudos é muito estudado por pessoas de fora, né? A gente do Brasil e aqui da região conhecemos tão pouco. E aí a gente vê aqui na cidade mesmo, muitos pesquisadores de fora do Brasil, muitos pesquisadores de outros estados vêm para pesquisar e conhecer Canudos, enquanto a gente aqui da região às vezes não temos tanto conhecimento quanto eles, né? E aí a gente vê uma literatura vasta sobre Canudos, né? Não só a literatura, mas também outras artes vêm beber dessa fonte, né? Para poder construir suas tantas linguagens artísticas, né? Nós temos várias músicas, vários livros, vários espetáculos teatrais, muitas obras visuais de artes plásticas. Então, muitos artistas vêm para Canudos para conhecer, ou pesquisam, ou compram livros e começam a se inspirar no que lê, no que ouve, no que vê e constrói aí faz a sua releitura sobre o episódio, né, sobre Canudos. Exatamente. Não, realmente acho que foi um papo muito bom. Não sei se você tem mais alguma pergunta, Daniel, pra gente. Acho que eu quero perguntar pro. A aula já foi excelente já. Isso aí. Eu quero perguntar pro Carlos, né, Carlos? Você falou um pouquinho sobre o seu livro que vai sair aqui em setembro, mas você tem algum projeto ainda que você está em andamento? Se você puder falar pra gente, contar o que você tem feito relacionado a isso. E se puder falar datas, fala também onde é que a gente encontra as suas coisas, seus livros. Você falou sobre peças de teatro, onde é que o pessoal pode encontrar. Fala sobre toda essa questão sua. Então, antes de me tornar escritor de livro, eu sou dramaturgo. Eu escrevo para teatro. Então, tenho vários espetáculos teatrais. Alguns... Acho que tem aí alguns fragmentos, não o espetáculo completo, mas tem alguns fragmentos espalhados aí pela internet, né? Por esse universo aí da internet. Mas, caso seja difícil de achar, eu tenho um canal do YouTube que é só para guardar esses espetáculos, essas produções, né? Que é Carlos Carneiro mesmo. Então lá você encontra alguns espetáculos que eu construí em alguns momentos aí. E o que eu tenho para falar é que os livros, eles são... Aliás, o livro, por enquanto, o livro que está disponível aí nas plataformas é o Mané Vermelho, um sertanejo de Canudos. Se as pessoas colocarem assim esse nome na internet, no Google, aí vai encontrar diversas plataformas que ele está hospedado aí, né? E aí pode ser adquirido em versão física, que é o livro físico, o digital, que é o PDF, e o audiobook, né, que é o livro feito para a gente ouvir, né? Então, e o outro livro que está por ser lançado ainda, ele vai ser lançado em primeira mão aqui na Flicam, que é uma feira literária internacional que acontece todos os anos em Canudos. É o livro Entre a Cruz e a Espada, que tem aí o prefácio de Robério, né? E vai ser lançado também aí em São Paulo, no dia 10 de setembro, na Bienal
de São Paulo, da Bienal do Livro de São Paulo, no dia 10 de setembro. Não me lembro aí o nome do bairro que vai acontecer, mas já tem aí em vários lugares onde o evento vai acontecer, né? Por enquanto ele não está Perfeito. disponível ainda, né? Vai ser disponível logo depois do primeiro lançamento aqui, em julho ou agosto, né? Eu tenho também um livro chamado... Aliás, não é um livro meu especificamente, mas é uma organização que é uma antologia conhecida como Escritas Euclidenses, que são várias vozes de autores de Euclides da Cunha, né? São vários textos, poemas, crônicas, cordéis, né? De diversas pessoas aqui da cidade, indígenas, pessoas de diversos pensamentos. Também não está disponível assim na internet, mas se algumas pessoas quiserem, podem entrar em contato comigo. Não sei como é que eu faço para deixar aqui meu contato, mas Você prefere que seja o Instagram? A gente coloca na bio, a gente pega com você depois e coloca Coloca no tudo vídeo na aqui, né? descrição, fica tudo na certinho. descrição. A gente coloca seu Instagram, se Isso. você tiver um blog, alguma coisa do tipo, que você faça as vendas dos livros também, a gente coloca. Eu vi aqui que o Mané Vermelho tem na Amazon, tem no Clube de Autores, tem na Wiclap, tem vários lugares para comprar o livro, mas se você Isso. tiver também, a gente coloca um link seu lá na descrição para divulgar tudo isso. pronto. Então pode falar comigo por meio do Instagram mesmo, né? CC Perfeito. Carneiro 2020. Então, CC Carneiro 2020 é o Instagram Isso. do Carlos. E a gente vai colocar aqui na descrição todos os links dele, Instagram, vamos colocar tudo para tentar ajudar aí também, que seja bem bacana. Eu tenho certeza que a galera vai se interessar pelos livros e a gente vai participar disso aí junto com vocês para ajudar de alguma forma a divulgar. Depois você manda pra gente as capas, Carlos, e a gente posta, a gente dá um jeito legal de fazer um post bacana. Beleza. Acho que agora é a hora da música, né? Você acaba de sintonizar a Rádio D2. O seu papo de bar com trilha de jukebox. Escuta essa música aí. Eu, de novo, peguei o Carlos de surpresa aqui, Eita. falei em cima da hora, né? Pro Carlos, falei, Carlos, todo mundo que vem aqui eu faço isso pra deixar que a pessoa realmente seja uma música que talvez é importante ou que tenha uma história legal. E qual que é a sua música, Carlos? Conta pra gente. Olha, tem um artista aqui, um cantador em Canudos, chama Bião de Canudos. Bião? Bião de Canudos. Boa. E tem uma música dele que eu acho que representa muito esse momento, que é Na Beira do Asfalto. O nome da música é essa, Na Beira do Asfalto. Ele conta, a música relata a importância de ser de Canudos, que ele se sente uma celebridade, uma pessoa importante. Então, ele também está em várias plataformas de música, né? Sim, Bião? já achei aqui no Spotify. Pronto, Bião de Canudos. Perfeito. Quer falar a sua, Daniel? Cara, eu até comentei mais cedo nos bastidores aí com o Gui, né? Porque eu tava muito perdido em músicas hoje, né? Tava meio complicado escolher uma música só ou escolher uma música que seja mais normal, né? Mas, de certa forma, durante o episódio, durante o nosso papo, que eu conversando e me veio uma do Zé Ramalho, chama Canção Agalopada, que não sei se vocês conhecem, ela Zé Ramalho, assim, traz uns elementos que envolvem muito uma ideia da velocidade, da questão da vivência do sertanejo, galopando assim pelo sertão, né? Mas ao mesmo tempo ele traz umas ideias que beiram uma ideia messiânica, mas ao mesmo tempo a ideia de como ninguém consegue entender o que ele vê, sabe? Então ele traz essa dualidade do tipo, e ao mesmo tempo ele também traz alguns aspectos do livro do Apocalipse, também tá bíblico, né? Então assim, ele traz essa jogada bem bacana, bem genial no meio de um instrumental bem animado, assim, bem agitado, mas
sabe? É como se fosse. É como se você tivesse. Quando você escuta, parece que você está em cima do cavalo correndo, sabe? Sentindo o cavalo correndo, sabe? É nessa vibe assim. É bem legal. Então. Boa. Hoje tivemos boas músicas. A minha hoje, cara. Eu acordei hoje com uma frase na cabeça e eu não lembrava de onde era. Eu acordei com: como pode alguém sonhar com o que é impossível saber? Não te dizer o que eu penso, já é pensar em dizer. E eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo na minha cabeça. Hoje. E eu falei assim, cara, que é isso? Aí eu fui pesquisar. Aí eu lembrei que era a música O Vento, de Los Hermanos. Então, como eu acordei com essa frase na cabeça, com essa música na cabeça hoje, então a minha música de hoje é O Vento, Los Hermanos. Belíssima canção, muito boa. E com isso, fechamos a nossa Rádio D2 de hoje. E agora fica o agradecimento pro Carlos por ter topado. E, Carlos, as portas estão abertas. Inclusive, antes de você vir para São Paulo para lançar o livro, a gente podia marcar um bate-papo para falar um pouco mais sobre o livro que você vai lançar. As portas ficam abertas para você voltar aqui pro D2 pra gente trocar essa ideia sobre esse seu livro, que vai ser... Você deu uma introdução legal sobre ele, mas seria muito bacana ter você de novo aqui com a gente para falar sobre o livro. A gente pode alinhar aí junto, fazer um episódio antes do lançamento ali, para lançar na mesma época, ali no mesmo dia, para de alguma forma te ajudar. O que você acha? Maravilha, top. Opa. E agradeço sim. Então, quando estiver próximo, a gente vai conversando e Fechado. aproveita aí o seu público para poder também, de alguma forma, acompanhar aí o trabalho e a Bienal Exato. do livro. A gente combina então certinho pra combinar isso aí, pra lançar na mesma data ou ali próximo, pra juntar os dois. Acho que fica uma divulgação legal aí pro seu livro também. E de novo, Carlos, agradeço muito você por ter vindo aqui bater esse papo, dar esse tempo aqui pra falar com a gente. Acho que, foi um puta de um papo legal, realmente abre horizontes, é muito legal a gente ouvir esse tipo de história e tem alguém que também que fala com essa propriedade e tá aqui com a gente pra poder dar esse tempo de falar com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Daniel, quer falar logo? Não, pode falar, Carlos, fica à vontade. Então, eu agradeço e também pela diversidade de voz, né? O sotaque de vocês é diferente, o jeito que fala é diferente e essa diferença nos ensina muito. Então, agradeço também ao Robério por ter sugerido, indicado esse momento, né? De prosa. E agradeço também a você que depois, em outro momento, vai poder ouvir isso e de alguma forma interagir conosco aí. Que a gente tenha mais momentos como esse, de poder falar das nossas memórias, da nossa história, de momentos marcantes, de momentos que atravessou aí a história do Brasil. Muito obrigado e nos veremos em outros momentos. Fechado, isso aí. A gente fica aguardando o retorno dele, né, Daniel? Obviamente. As portas estão abertas para mais aulas aí do Carlos. Novamente, queria também agradecer, né? A gente sabe como a agenda muitas vezes é na loucura. Então, a gente sabe que tava na loucura, porque faz tempo que estamos tentando marcar essa gravação, né? Então, muito obrigado mesmo, viu, Carlos, pela aula, por tudo compartilhar o seu conhecimento aí. Pô, foi genial. E, bom, a gente tá caminhando aqui pro final, mas eu queria só lembrar o pessoal aí, soltar o like, compartilhar aí com os amigos, família e vizinho, todo mundo que vier na cabeça, tá? A gente tá naquela loucura de conseguir bater as 4 mil horas, né? 4.000 horas. Eu já perdi a noção. 4.000 horas. Então, ajuda nós aí. E, bom, acho que é isso, né, Gui? É isso. Vamos para o próximo. Vamos embora pro próximo. Lembrando que às quartas-feiras agora temos o Chama o VAR, né? Pra alegria de vocês. Mano, só vai porque tá empolgada. Tá muito bom. Olha, eu não gosto de futebol, mas eu tô assistindo pra rir, porque tá muito bom. Sério.
E voltamos na semana que vem, então. Muito obrigado a você de casa que parou de escutar a gente. Muito obrigado, Carlos, pela parceria aí, por ter vindo aqui conosco. Obrigado, Gui, por mais um episódio aí. E sim, bora pro próximo. Fechou? Bora. Isso aí. Avante. Vambora. Avante. E é isso. Pode, 2? Pode, pô. Pode, pô. Valeu. Falou. Valeu, até mais. Fechou. De dois. Calma que a Finalizou, vibe viu, Carlos? vem Muito depois. obrigado, viu? No balanço suave do Fica som. E aí, Carlos? Aqui a gente é tom combina, e Carlos, tom. quando for na semana antes da De Bienal. dois. A gente tenta gravar. Solto na a Bienal brisa, geralmente ouço os de bois quinta a domingo, o som né, bate leve, o grave Cara, eu não aquece. sei os E no mês Esse via ano ele mente vai ser um adormece. pouco mais longo. Parece que vai quase 2 semanas. Porque ele vai Duas começar, semanas? vai começar dia 4 e termina dia 13. Ah, mas será que